Olá! Nesse vídeo você vai ver os 10 erros que você não pode cometer na sua campanha eleitoral. Vem comigo! Um erro comum que os candidatos cometem em suas campanhas é fazer a campanha em apenas 45 dias. É aquele candidato que posterga, que deixa sempre para o final. E a gente, como ser humano, sempre deixa as coisas para a reta final, não é mesmo? Aqueles que são mais organizados, que conseguem preparar a campanha com antecedência, eles têm uma vantagem muito grande sobre aqueles que acabam postergando a campanha. Você que deixa tudo para a última hora, cuidado, você pode ter problemas gravíssimos. Em 45 dias você não consegue fazer muitas coisas, como por exemplo, você pode perder alianças que são muito importantes da sua campanha, você pode perder alianças que são fundamentais às vezes para poder garantir um nicho, um determinado reduto. Às vezes você perde um cabo eleitoral que é fundamental no processo da sua campanha. Outro problema em 45 dias é que você não tem tempo, às vezes, de formar uma comunidade que segue você, um grupo de pessoas que vai seguir a sua campanha. Outro problema é que você talvez não consiga ter o seu nome muito conhecido. E vai chegar no final do período eleitoral, às vezes 30%, 40%, 50% dos eleitores nem sabe que você é candidato. E isso é um problema por quê? Porque se o seu adversário tiver 100% de conhecimento durante a campanha, a probabilidade desse candidato ter êxito é muito maior que a sua. Por quê? Porque se eles não sabem que você é candidato, eles vão ter que colocar o voto em alguém, eles vão despejar o voto para alguém. Então, não deixe para fazer a sua campanha somente nos 45 dias. É como o jogo de futebol. Você só deixa para atacar no final, aí o seu adversário vai lá, faz um gol nos 40 minutos e você não tem tempo para rebater. Outro erro muito comum na campanha eleitoral é o candidato não conhecer a legislação. Isso parece uma piada, né? Mas não é. Tem muito candidato aí que perde a eleição porque não sabe das leis. Às vezes pode acontecer o seguinte, você não presta conta direito, você não pega os recibos, você não organiza contabilmente a sua campanha, você é eleito, mas na hora de fazer a prestação de conta você tem um problema sério. Por quê? Porque o seu contador não consegue fechar as contas. Ou então você deixa de declarar alguma coisa por esquecimento e alguém vai lá e denuncia que você gastou aquilo e ele consegue comprovar que você usou. Eu já vi muito candidato, por exemplo, que fez investimento em adesivação de carro, colocou lá adesivou os carros da cidade e ele esqueceu de colocar a prestação de conta. Aí, na hora, ele teve voto e foi eleito, só que ele ganhou, mas não levou. Por quê? Porque foi contestado e perdeu porque ele não conhecia da legislação, ele não se organizou nas leis, tá certo? Muitas das vezes até conhecem a lei, mas eles não se organizam para isso. Então fique atento, porque esse é um erro muito comum e que você deve ter a preocupação dentro da sua campanha. Outro erro comum, ignorar o poder da internet. Hoje, mais do que nunca, você que está em casa sabe, nesse coronavírus, que a internet está sendo fundamental. Eles podem até cortar a água da sua casa, mas se eles cortarem a internet, você vai ficar doido, não é mesmo? Agora imagine, se você não estiver lá e o seu adversário está, ele vai ser encontrado e você não. Se você não tem uma rede social formada, se você não tem o seu Facebook, você não tem o seu YouTube, se você for fazer vídeo, se você não tem o seu Instagram, se você for usar muitas fotos, certo? Cada rede social tem o seu papel e cada rede social tem um determinado público que usa ela. Você tem que entender qual é o público, montar essa rede com antecedência, começar a cativar essas pessoas para que elas te sigam, para no momento certo você mandar a mensagem. Imagina, por exemplo, se na sua cidade alguém plantar uma fake news contra você, alguma coisa que você vai ter que rebater. E isso vai sair tipo 10 dias antes da eleição, do dia da eleição. Se você não tiver uma rede, se você não tiver engajamento nessa rede, procura essa palavra aí, engajamento, que significa, se você não tiver isso na sua rede social, você não terá tempo de rebater uma fake news. Foi o que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, foi o que aconteceu com muitos candidatos que estavam ali disputando a eleição no Brasil contra o Bolsonaro. Ele soube usar as redes sociais, ele soube usar o WhatsApp, ele soube usar o Twitter principalmente. Então, assim, observe qual é o seu público
e observe qual é a rede que você tem que montar. E já crie ela, já desenhe ela. Você não precisa esperar o período eleitoral para montar ela. E já comece a conversar com o seu candidato. Lembre-se, você não pode pedir voto, mas você pode levantar bandeiras, você pode falar sobre assuntos que são a nível de impacto naquele seu nicho de eleitores e comece a tratar isso nas redes sociais, tá certo? Não trabalhar a rede social é um erro gravíssimo. Outro erro gravíssimo é não conhecer as dores do seu eleitor. Pô, Wesley, mas que história é essa de dor? Eu vou saber qual é a dor do meu eleitor? Vou explicar para você como funciona isso. Você sabe o que é um problema. Todo mundo tem problema. E todo mundo também tem dor. A diferença entre problema e a maioria dos candidatos, ela ataca o problema, ela não ataca a dor. Como assim? Eu sempre cito o exemplo de, imagina o que todos os candidatos a prefeito fazem. A primeira coisa que eles querem é passar asfalto. Ah, porque se eu fizer asfalto vai me dar voto. Não é isso que as pessoas falam? Mas por que a população gosta tanto do asfalto? Não é que soluciona um problema dela não ter o asfalto, é que resolve uma dor dela. A dor dela não é não ter o asfalto, a dor dela é ter poeira na casa dela. A dor dela é sair na rua, pisar na lama e ir trabalhar com o pé todo sujo. A dor dela é ter em casa alguém com problema respiratório e aí aquela poeira que entra lá ocasiona problemas gravíssimos dentro da família dela. E quando você tem uma dor, você quer resolver aquilo. Se você tem um problema, sabe, as pessoas estão reclamando que de repente você, precisa ir ao dentista porque você precisa melhorar a estética do seu dente. Você vai postergando. Agora, isso é um problema. Agora, se o seu dente começa a doer, isso é uma dor. Você vai correr lá para arrumar, porque você não vai aguentar a dor. Então, preocupe-se com a dor do seu eleitor. Para isso, você precisa buscar informação. Você precisa entender qual é a dor do seu eleitor. E cada eleitor tem um problema e uma dor. E aí, o segredo é você encontrar qual é a maior dor comum naquele bairro ou naquele nicho que você trabalha. Se você conhecer isso, a sua campanha vai ser muito assertiva. Então, aquele candidato que não se preocupa com a dor do seu eleitor, comete um erro terrível. Outro erro comum nas campanhas é o candidato super-homem. Candidato super-homem, aquele cara que é o cara que manja tudo. É o cara que, chuta, cabeceia, bate escanteio, ele faz tudo na campanha. Ah, mas Wesley, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Olha, se você for candidato a prefeito, você tem que dar seus pulos, meu amigo. Porque se você está saindo a prefeito, você tem que ter pelo menos uma estrutura mínima. E um coordenador de campanha, esse cara é fundamental para deixar você fazendo o quê? Pedindo voto. Você tem que ir a campo pedir voto. Você não vai ter tempo de organizar a equipe, você não vai ter tempo de organizar o pessoal que vai pedir voto na rua, você não vai ter tempo de controlar o material que vai ser distribuído para os candidatos, você não vai ter tempo de pensar no discurso que você vai ter que usar, você não vai ter tempo para poder mexer e analisar todas as pesquisas para poder montar o planejamento da sua campanha. Então, você tem que ter um coordenador. Se você não tiver um coordenador, você já começa a cometer um erro gravíssimo na sua campanha. Então já comece a pensar, esse cara tem que ser uma pessoa que é extremamente habilidosa na liderança com pessoas. Tem que ser uma pessoa que tenha pulso firme para mandar e fazer se cumprir o que se pediu. Tem que ser uma pessoa que tenha uma visão estratégica, uma pessoa que tenha liderança a nível das pessoas desde o mais alto escalão e consiga respeito desse cara, até aquele rapaz que vai lá pedir voto e distribuir santinho na rua. Esse cara tem que ser ouvido, esse cara tem que ser um cara que consiga administrar para você fazer o que você precisa, que é pedir voto. Outro erro você já viu aquele cara que fala assim, já estou eleito? Ou então que na campanha gera aquele sentimento de que já ganhou? Você já viu o time de futebol que fica manso no final? Que já está ali dando como certa a sua vitória. E ele está ganhando de 1-0. E aí o time adversário vai lá, nos 40 minutos do segundo tempo faz um gol e depois mais 1 minuto ele faz o segundo gol. E aí o que acontece?
entra todo mundo em desespero. O sentimento de tô eleito é uma coisa muito grave dentro de uma campanha. Principalmente quando a pessoa faz o seguinte, ela vai para a rua, ela vai ali num determinado bairro e ali o cara que gosta do candidato fala assim, vamos dar uma voltinha ali comigo e leva ele num lugar onde ele sabe que todo mundo vai votar nele. E as pessoas ficam dando tapinha nas costas dele, falando bem dele. E ele vai pelo sentimento de tô eleito. E aí ele perde a campanha. Eu já vi muita gente chorando no dia seguinte, falando assim, eu não sei o que aconteceu, eu estava eleito. Estava eleito? Não estava eleito, não. Perdeu a campanha. Então, esse é outro erro. Não durma na campanha. A campanha, ela é muito agressiva. E para você saber se você está bem ou se está mal, você tem que ter pesquisa. Faça pesquisa sempre, sabe? Contrate um instituto de credibilidade ou faça você mesmo. Existem ferramentas para isso, ok? Outro erro comum é não cuidar da imagem pessoal. Mas e aí? Uma pessoa tem um ditado na publicidade que fala o seguinte, que tudo comunica. Se você é barbudo, você não se cuida, você, é uma pessoa que vai para a campanha e não leva do seu lado pessoas que transmitem uma imagem de desleixo, sabe? Tudo isso comunica com a sua campanha, ok? É muito importante a sua imagem pessoal, ela tem que estar atrelada à sua proposta e ela tem que estar atrelada também ao seu nicho, ao seu público. Não adianta você ir, por exemplo, numa festa simples de terno e gravata se não cabe. Ou então se você aparece, por exemplo, às 2 horas da tarde numa cidade que tem 40 graus de terno e gravata no meio da rua, sendo que está todo mundo ali esporte. Ou ao contrário, se você aparece de chinelo para fazer um comício, certo? Cuidado, se a sua imagem vai refletir quem você é e as pessoas que estão do seu lado também. Não cuidar da imagem pessoal é um erro muito grave. Quem de vocês já não se desequilibrou emocionalmente? Todo mundo uma hora dá uma pisada e se desequilibra. É gostoso? Não é bom isso. Quando a gente se desequilibra, a gente perde a razão. E quando a gente perde a razão, a gente às vezes fala o que não quer e muitas vezes é muito mal interpretado. E tudo que é dito é muito forte. Quando você se desequilibra com a sua equipe, você perde a liderança. Quando você se desequilibra com o seu eleitorado, você perde o respeito. Quando você se desequilibra dentro da campanha, você demonstra para as pessoas que você não está preparado para poder lidar com pessoas. E isso é um problema grave. Desequilíbrio emocional. Você tem que ter uma linha de equilíbrio, você não pode deixar as coisas abalarem você. A melhor forma para você não se desequilibrar é você contar até 10 e respirar. E não responder. Espera, oxigena o cérebro e espera. Por quê? Porque se você falar alguma coisa, não tem volta. E hoje em dia, você tem milhares de pessoas com celular, com câmera, com áudio, com tudo para poder matar sua campanha numa frase que você falar. Eu já vi muito candidato perder a campanha por se desequilibrar emocionalmente. O Papa teve um problema sério recentemente. Ele deu um tapa na mão de uma pessoa. Aquilo repercutiu mundialmente. Uma atitude e um gesto do Papa. De repente, ele poderia, naquele momento, ter tido um equilíbrio. E olha só, não é fácil. Uma pessoa como é o Papa, preparado, agir como ele agiu, isso deu uma repercussão negativa muito grande para ele. Se ele estava certo, se ele estava errado, a gente não consegue julgar. Mas o que circulou nas redes sociais, o que circulou nos canais de TV, foi que ele não teve equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. E ele é um líder. E você será um líder. Então, cuide-se. Responder a todos os ataques. É muito comum o candidato ser um candidato lobó. Quem conhece peixe lobó? Ou conhecido também como traíra. Peixe traíra. É aquele que você chacoalha com uma ponta de bambu a água e ele vem louco e ataca. Tem muito candidato que é suscetível a esse tipo de resultado. E o seu adversário, se ele for hábil e inteligente e souber dessa sua fraqueza, ele vai fazer isso com você. Ele vai te provocar.
ele vai tentar arrancar de você um ataque seu, ou então alguma situação que ponha você em xeque. A rede social, ela é campeã de respostas e de ataques. As pessoas provocam, elas colocam as piores coisas possíveis. Você não deve responder aos ataques. Você deve respirar. E eu recomendo sempre que você só responda depois de 24 horas, se você puder. Se você não puder, você vai ter que pegar e sentar com o seu núcleo duro, as pessoas que são seus conselheiros, aquelas que estão sábias, que estão oxigenadas, que estão analisando os fatos com a maior clareza. E aí você tem que responder de uma forma cirúrgica, que a sua resposta conte ao seu favor e não reforce um contra-argumento daquele que te atacou. Porque toda vez que você responde, você abre a contra-resposta da outra pessoa, porque ela vai se basear naquilo que você escreveu para te contra-atacar. Então, cuidado, esse é um erro que pode enterrar sua campanha se você falar alguma coisa errada no ataque. Um erro comum também na campanha é não ter uma bandeira definida. E qual a importância de você ter uma bandeira? Porque quando você vai discutir com alguém, já falei para vocês sobre nicho, já falei para vocês sobre dor, já falei para vocês sobre problemas. Quando você define o seu nicho, você sabe quem é o seu eleitor, onde ele está. Quando você sabe exatamente quais são as dores desses eleitores, quando você tem todo esse diagnóstico mapeado, você precisa ter um discurso para conversar com ele. E esse discurso vem pautado numa bandeira. O que é que você vai fazer para minimizar a dor daquela pessoa ou para resolver o problema dela. E essa bandeira, ela vai ser segmentada muitas vezes. Segmentada por nicho, por região, segmentada por assunto, segmentada por uma série de coisas. E se você não tiver um controle e uma definição disso, se você tiver muitas frentes de ataque, pode ser ruim. Mas se você também não tiver nenhuma definida, você vai chegar na reunião e você vai falar um monte de coisa e às vezes não vai ter sentido para aquelas pessoas. Então, ter a bandeira é falar diretamente com aquilo que a pessoa precisa ouvir, no momento que ela precisa ouvir e no lugar que ela precisa ouvir, para ter eficácia na sua campanha. Então, definir uma bandeira, definir uma posição é fundamental para você não errar na sua campanha. Todos esses são 10 erros que eu citei aqui. Existem muitos mais, mas esses são erros comuns que os candidatos cometem durante o período eleitoral. Eu aconselho você a analisar todos eles. Faça um checklist de como as coisas estão. Sente aí com a sua equipe, fale assim, olha, a gente está cometendo algum desses erros? Como é que a gente vai fazer para não ter esse problema, ok? E eu dou muitas dicas para você no meu canal do YouTube. Se você quiser, você pode se inscrever aqui, você pode clicar lá no YouTube no botão de inscrição ou vir aqui no sininho e clicar no sininho para poder receber todas as notificações de todos os vídeos que eu faço. Semanalmente eu produzo conteúdo de relevância para você, transmitindo todo o conhecimento que eu tenho nesses mais de 20 anos de carreira política. E eu também gostaria que você me seguisse nas redes sociais, porque muitas coisas eu coloco lá, no meu Facebook. Então aqui embaixo você tem as minhas redes sociais e você pode me seguir lá, porque tem muita material de relevância. Agora eu vou te fazer um pedido especial. Se você quer todos os dias participar de uma comunidade exclusiva, clique nesse link aqui e entre na minha comunidade do Telegram. Lá eu tenho conteúdos exclusivos diariamente. São conteúdos para você. Se você quer participar desse grupo, entra lá, ok? E não cometa esses erros na sua campanha. Um abraço.